Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3.600.000 reais mensais durante 3 anos a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. Movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Eu sou a dona Vivi, esposa do Xandão. Então, dona Vivi é uma advogada que era piloto de fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão, advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. E não há quem entre no escritório dela. Quanto é? 2 milhões. É 1 milhão na entrada e 1 milhão no sucesso. E ela ganha todos. É hoje o escritório mais rico de Brasília. E a dona Vivi, ela é imperial. Irmãos e irmãs patriotas do Brasil, para tudo o que vocês estão fazendo aí e prestem atenção, porque a situação apertou de vez para o lado do Xandoca. Ele recebeu uma ameaça que está deixando ele desesperado. A pergunta que eu te faço é simples. Você acha mesmo que alguém como Moraes, fazendo todas as atrocidades que ele tem cometido, ele pode ficar sem colher as consequências depois? Escreve aqui abaixo nos comentários. Essa dúvida não está só nas redes sociais, ela já está circulando nos bastidores do poder, dentro do Brasil e fora dele. O que aconteceu nas últimas horas envolvendo Bolsonaro e os militares não pode ser tratado como algo comum. Não é só mais um episódio jurídico, é um sinal de alerta que acendeu lá fora nos Estados Unidos. O que vem agora tem peso, tem impacto e pode mudar o rumo desse jogo. A pressão subiu demais, o limite foi testado até o fim. E quando se força demais uma estrutura, chega uma hora que ela simplesmente não aguenta e cai. E eu volto a te perguntar, escreve aqui nos comentários. Você acha mesmo que alguém vai sair ileso de tudo isso? Será que ninguém dos togados será preso? O que eu vou revelar nesse vídeo é coisa que pouca gente está falando e que realmente chama a atenção. Então já deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo para outras pessoas e evita que ele seja enterrado pelo algoritmo. Por isso eu te peço, deixa o like e se você não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado aqui todos os dias. E para quem quer fazer uma renda extra, honesta e aprender a vender no celular, na internet, poder faturar entre R$ 1.000 a R$ 2.500 ou mais por mês, o Tom Dimas está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a fazer dinheiro online de forma honesta. Se você quer aprender,
Fica até o final desse vídeo. Sem mais rodeio, vamos direto ao assunto, tá? A prisão do presidente Bolsonaro não passou despercebida e está sendo observada a nível mundial. E não foi só mais um episódio de perseguição política, não foi apenas uma decisão injusta, foi o ponto de partida de uma movimentação maior em favor do Brasil, pensada, organizada e que já começou a se desenhar fora das nossas fronteiras tupiniquins, com articulações vindas dos Estados Unidos e com Trump como uma peça central desse cenário e dessa vingança. A prisão injusta e absurda do Bolsonaro acabou servindo como uma faísca para Trump começar a movimentar peças com foco direto no Brasil. Enquanto aqui dentro o desgoverno do Lula tenta fingir que está tudo sob controle, do lado de fora do Brasil o cenário é bem diferente e ninguém está tratando o que está acontecendo no Brasil como algo normal. O Brasil acabou passando uma mensagem extremamente delicada para o mundo inteiro, uma mensagem de perseguição política, de uso do sistema contra adversários, e isso repercutiu forte nos bastidores de Washington e do mundo inteiro. Quando entra em cena nomes como Trump, Marco Rubio, Christopher Leandro e Rick McCormick, nós não estamos falando de figurantes, nós estamos falando de gente que invade, que interfere e que tem poder real para pressionar nações inteiras, como aconteceu na Venezuela. E quando esse grupo afirma que existe uma caça ideológica, uma afronta a liberdades básicas e que um único ministro está colocando em risco séculos de relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, isso não soa como discurso, soa como sinal claro de que algum tipo de reação está sendo preparada lá fora. Então vem comigo assistir a esse vídeo que está deixando Moraes e muita gente de cabelo em pé. Presta atenção. A prisão do ex-presidente Bolsonaro gerou uma reação imediata e calculada do governo americano. O que estamos vendo não são apenas notas de repúdio, mas a ativação de um plano estratégico, liderado por Donald Trump, para responder à altura. A ordem em Washington, segundo fontes, é clara, impor sanções severas que atingem o coração do Supremo Tribunal Federal, fazer com que as decisões recentes sejam profundamente lamentadas pelos seus autores. A gente precisa ir direto ao ponto, porque o que aconteceu nas últimas 48 horas em Brasília não foi apenas um evento jurídico ou policial. Foi, na minha visão, o início de uma nova era na política brasileira e principalmente nas nossas relações internacionais. A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que muitos tratavam como uma possibilidade distante ou apenas uma ameaça retórica, se concretizou. E a forma como ela aconteceu, ignorando laudos médicos, atropelando o devido processo legal e com uma justificativa que muitos juristas consideram frágil, acabou gerando uma onda de choque que atravessou as fronteiras do nosso país e chegou com força total em Washington. Para a gente entender o tamanho do problema que o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal arrumaram para si mesmos, a gente precisa olhar para o contexto. A gente vive um mundo onde os gestos importam, onde a diplomacia é feita de sinais. E qual foi o sinal que o Brasil enviou para o mundo ao prender o principal líder da oposição? O sinal foi o de que aqui a divergência política pode ser criminalizada. O sinal foi o de que as instituições que deveriam ser neutras parecem ter escolhido um lado. E esse sinal foi captado imediatamente pela maior potência do planeta. A reação do governo dos Estados Unidos não foi a de um observador distante, foi a de um ator envolvido, preocupado e, acima de tudo, indignado. Quando a notícia chegou ao presidente Donald Trump, a primeira reação dele foi de incredulidade. A gente viu os relatos de que ele, num primeiro momento, achou que fosse algum engano, alguma confusão, mas quando a ficha caiu, quando ele percebeu que o seu aliado, um homem que ele disse respeitar e considerar honesto, tinha sido colocado atrás das grades, o tom mudou. A tristeza deu lugar à determinação. E é aqui que a gente entra na parte que a grande mídia brasileira não está te contando com a devida profundidade. Eles querem que você acredite que tudo isso é apenas barulho, que as notas dos americanos são apenas protocolares. Mas não são. O que está em curso é uma operação de resposta. Uma operação desenhada para mostrar que existem consequências para quem atropela o Estado de Direito. Vamos analisar quem são as pessoas que estão falando. Não são estagiários, não são funcionários de baixo escalão. Estamos falando de Marco Rubio, o secretário de Estado, estamos falando de Christopher Landau, o vice-secretário, estamos falando de gente que tem a caneta na mão, que decide quem entra e quem não entra nos Estados Unidos, quem pode e quem não pode fazer negócios com bancos americanos. Quando essas pessoas vêm a público e usam termos como caça às bruxas, violação de direitos humanos e desmantelamento do Estado de Direito, eles não estão dando opinião. Eles estão construindo a base legal para agir. A declaração do Christopher Landau é, talvez, a mais pesada de todas. Ele disse que dói ver o ministro Moraes devastando o Estado de Direito e arrastando as relações entre as duas nações para o ponto mais sombrio em 2 séculos. Vocês têm noção do peso histórico dessa frase? Em 200 anos de história, com guerras mundiais, com ditaduras militares, com crises econômicas, nunca, segundo ele, a nossa relação esteve tão ruim.
E ele aponta o culpado com nome e sobrenome. Ele diz que enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos de um único ministro, não há saída para a crise. Isso é um ultimato. É os Estados Unidos dizendo para o Brasil: ou vocês resolvem essa situação interna, ou vocês vão se tornar um pária diplomático. E a gente sabe o que acontece com países que viram párias para os americanos. Eles sofrem, a economia sofre, o povo sofre. E o plano de retaliação que está sendo desenhado em Washington é muito mais sofisticado do que uma simples nota de repúdio. Eles sabem que notas não funcionam com quem se acha dono da verdade. Eles sabem que a única linguagem que esse tipo de poder entende é a linguagem da perda. Perda de dinheiro, perda de prestígio, perda de liberdade. Por isso, a estratégia americana se baseia na Lei Magnitsky. A gente tem falado muito sobre ela aqui, mas é importante reforçar como ela funciona. Ela foi criada para punir violadores de direitos humanos ao redor do mundo, congelando seus bens e proibindo sua entrada nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado. Mas o que o governo Trump percebeu é que sancionar apenas ele não foi suficiente para parar a escalada autoritária. Pelo contrário, parece que a sanção serviu como combustível para que ele dobrasse a aposta e prendesse o Bolsonaro. Então, qual é a próxima fase do plano? É a expansão do alvo. É o que a gente chama de transbordo de responsabilidade. O governo americano, segundo as informações que chegam dos bastidores, está se preparando para aplicar sanções não apenas ao ministro, mas a toda a sua rede de apoio. Isso inclui, como a gente já viu, a possibilidade real de sancionar familiares, como a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci. Essa é uma jogada de uma dureza extrema. Ao mirar na família, o governo Trump está dizendo que não existem santuários, que não existem esconderijos para o patrimônio de quem eles consideram violadores de direitos. Se o ministro usa a estrutura familiar para blindar seus bens, essa estrutura também se torna um alvo legítimo. É uma forma de asfixia financeira que atinge o indivíduo onde mais dói, na sua casa, no futuro dos seus filhos. Mas a lista não para por aí. A ameaça se estende aos cúmplices. E quem são os cúmplices na visão americana? São os outros ministros do STF que, por omissão ou por voto, validam os atos de Moraes. São os parlamentares, como o presidente do Senado e da Câmara, que se recusam a usar os freios e contrapesos da Constituição para parar os abusos. O recado do deputado americano Rick McCormick foi cristalino. Ele disse que Moraes e todos os que permitem seus abusos no STF e no Congresso brasileiro serão severamente punidos. Vocês conseguem perceber a mudança de tom? Antes, a crítica era focada em uma pessoa. Agora, ela se espalhou para todo o sistema. Eles estão dizendo que quem se omite também é culpado. Quem lava as mãos também está sujo. E essa ameaça tem o poder de causar um terremoto em Brasília. Porque a gente sabe que a lealdade no mundo político é muito frágil. Ela dura apenas enquanto os interesses convergem. No momento em que apoiar o Alexandre de Moraes passar a custar o visto para Disney, a conta no banco em Miami, ou a reputação internacional, a gente vai ver muita gente pulando do barco. E é exatamente isso que o plano americano quer provocar. Eles querem isolar o ministro. Querem que ele se torne tóxico para os seus próprios pares. Querem que o custo de mantê-lo no poder seja tão alto que o próprio sistema decida que é hora de se livrar dele. É uma estratégia de implosão. A gente viu, por exemplo, que o ministro Gilmar Mendes, em uma tentativa desesperada de manter a pose, disse que as sanções não afetam a vida institucional do país. Mas a informação que o Paulo Figueiredo trouxe é que, nos bastidores, o clima é de pânico total, que tem ministro chorando, que eles sabem que a coisa ficou séria. Quando a água bate no pescoço, a arrogância costuma diminuir rapidinho. E não podemos esquecer do impacto que isso tem na nossa economia. O Brasil não é uma ilha. Nós dependemos do comércio internacional, dos investimentos estrangeiros. Quando a maior economia do mundo diz que o nosso Estado de Direito está desmoronando, que não há segurança jurídica aqui, o investidor foge. O dólar sobe, a inflação volta. Quem paga a conta da irresponsabilidade de Brasília é o trabalhador, é a dona de casa, é o empresário que tenta gerar emprego. A prisão de Bolsonaro, nesse cenário, foi um tiro no pé monumental. Eles acharam que estavam demonstrando força, mas na verdade estavam apenas acelerando a sua própria queda. Eles uniram a oposição interna, acordaram quem estava dormindo e trouxeram para a briga o adversário mais perigoso que poderiam ter. Aqui dentro do Brasil, a reação também foi forte. A gente viu governadores importantes, como Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e Cláudio Castro, saindo de cima do muro e criticando abertamente a prisão. A gente viu figuras do Centrão, que sempre foram muito cautelosas, como Gilberto Kassab e Arthur Lira, demonstrando desconforto e preocupação. Isso mostra que o consenso em torno do STF quebrou. Eles não têm mais o apoio incondicional da classe política. Eles estão ficando sozinhos. E a sociedade também acordou. A sensação de injustiça, de que a lei não vale para todos, de que existe uma perseguição implacável contra um lado do espectro político, se espalhou. Mesmo quem não é bolsonarista raiz começa a se perguntar se fazem isso com o ex-presidente, o que não fariam comigo. A insegurança jurídica deixou de ser um termo técnico e virou uma sensação real de medo. A narrativa que o sistema tentou vender de que eles estavam salvando a democracia não cola mais. Ninguém acredita que prender um idoso de 70 anos, doente, com base em suposições de fuga, seja um ato de defesa da democracia. O que todo mundo vê é vingança, é ódio, é o uso do poder do Estado para esmagar um adversário. E isso, em vez de pacificar o país, só aumenta a divisão e a revolta. O governo Lula, por sua vez,
tenta fingir que não é com ele. O Itamaraty solta notas genéricas sobre soberania, tentando posar de independente. Mas a verdade é que o Lula está apavorado. Ele sabe que a crise com os Estados Unidos é um desastre para o seu governo. Ele sabe que, se a economia afundar por causa de sanções, a sua popularidade, que já não é lá essas coisas, vai para o buraco de vez. Ele sabe que se tornou refém das decisões do Alexandre de Moraes. O destino do governo dele está amarrado ao destino de um juiz que parece ter perdido o controle. E a gente precisa falar sobre o futuro. O que vem depois dessa prisão? O sistema aposta que o bolsonarismo vai morrer, que sem o líder, o movimento se desfaz. Mas a história mostra que mártires são muito mais perigosos do que líderes livres. A prisão de Bolsonaro deu a ele uma aura de vítima que nenhum discurso político conseguiria dar. Ela galvanizou a base, deu um novo propósito para a militância. E com a ajuda externa, com a pressão dos Estados Unidos, essa base ganha uma esperança renovada. Eles não se sentem mais sozinhos lutando contra um gigante. Eles sentem que têm aliados poderosos. E isso muda tudo. Isso dá coragem para enfrentar, para protestar, para não aceitar calado. A estratégia de terra arrasada que o STF parece ter adotado pode acabar arrasando com eles mesmos. Eles esticaram a corda até o limite e agora ela está prestes a arrebentar. A vingança de Trump, as sanções, o isolamento internacional, a revolta interna, a crise econômica, tudo isso forma uma tempestade perfeita que pode varrer as estruturas de poder que se achavam eternas. Eu acredito que os próximos dias e semanas serão decisivos. A gente vai ver se o sistema vai ter a capacidade de recuar, de tentar buscar uma saída negociada como a prisão domiciliar ou se eles vão continuar na toada do confronto total. Se escolherem o confronto, eu temo pelo que pode acontecer com o nosso país, mas ao mesmo tempo eu tenho a esperança de que dessa crise possa nascer um Brasil mais forte, com instituições que realmente respeitem a lei e a vontade do povo. A lição que fica é que o poder sem limites é o caminho mais rápido para a ruína. O ministro Moraes, ao tentar ser tudo, ao tentar ser o juiz, o legislador e o executor, acabou se colocando em uma posição insustentável. Ele se tornou o problema. E na política, quando alguém se torna o problema, a solução costuma ser a sua remoção, seja pelo impeachment, seja pela pressão, seja pelo isolamento. A gente vai continuar aqui acompanhando cada passo, cada movimento. A gente não vai deixar que a verdade seja sufocada. A gente vai continuar a mostrar o que a grande mídia tenta esconder. Porque a nossa lealdade não é a homens ou a partidos. A nossa lealdade é ao Brasil, à liberdade e à justiça de verdade. Essa história da retaliação americana é a prova de que o mundo não está cego para o que acontece aqui. E que por mais que tentem nos calar, a nossa voz está sendo ouvida. A prisão do Bolsonaro não foi o fim. Foi o começo de uma nova fase, muito mais intensa e perigosa, da nossa luta. E nós estamos prontos para ela. E você, o que acha que vai acontecer? Será que o STF vai aguentar a pressão? Será que o governo Lula vai conseguir se equilibrar nessa corda bamba? Deixe sua opinião nos comentários. É muito importante a gente trocar ideias e se manter unido nesse momento tão difícil. Adivinha quem foi a pessoa que teve o maior crescimento patrimonial do mundo em 2025? Bill Gates? Ah não, Bill Gates não. Bill Gates é dono da Microsoft. A Microsoft não tá mais lá aquelas coisas, né? Quem que é Bill Gates? Né? Quem que é Bill Gates? Não tá mais aquelas coisas. Ike Batista? Não, Ike Batista já era, né? Já era, ó. Meteu o papo aqui, mentiu pra geral. Não tem mais como crescer patrimônio dele, não. Já era, acabou. Elon Musk? Não, Elon Musk teve um bom crescimento. O crescimento patrimonial dele foi alto, só que não comparado ao primeiro lugar. Ainda o Elon Musk fica no chinelo ainda. Adivinha quem foi? A pessoa que teve o maior crescimento patrimonial do mundo em 2025 foi a Viviane. Aí você deve estar se perguntando, mas que diabo é Viviane, rapaz? A Viviane, ela é mulher do cabeça de ovo. Só que a cabeça esse aqui tá bronzeado. Esse aqui, a cabeça de ovo tá bronzeada. A cabeça de ovo, a outra é mais branco. É mais branco, cabeça branca. A Felizarda teve um aumento no seu patrimônio de 232% em um ano. Ela saiu de 24 milhões para 79 milhões de reais em um ano. Rapaz, ô primo rico, chama ela pro podcast aí pra ensinar nós, porque até então ninguém sabe como é que ela conseguiu essa fortuna toda. O marido ganha só 40 mil por mês, né? 40 mil por mês aí, tem um monte de gente que ganha, não consegue juntar um patrimônio desse aí não. Agora eu quero saber o que é que essa mulher tá fazendo, porque rapaz do céu, de 24 milhões pra 79 milhões, não é pouca coisa não, hein, tchão? Agora o problema é, né, que esse patrimônio, ele cresceu como mágica. É essa mágica que nós quer saber. Eu acho que ela não é economista, né? Ela é mago. É um mago. É uma bruxa. Uma bruxa. Ensina essa bruxaria pra nós. Pelo amor de Deus. Tá difícil, foi difícil 2025. Olha, tudo aponta que o jogo virou contra o sistema que estava se achando intocável. Um judiciário que estava se achando que podia passar por cima de tudo e de todos sem nunca ser cobrado. Só que agora a pressão vem de todos os lados, até dos Estados Unidos. E aqui dentro do Brasil cresce a revolta popular,
O povo não está mais aguentando esse desgoverno, esse judiciário, e isso é visível, tá? No campo político, antigos parceiros do Lula e do STF começaram a sumir. O apoio está sumindo e o isolamento está aparecendo. E fora do país a coisa está pesada ainda mais. Mais uma cobrança forte vinda dos Estados Unidos. E a pergunta que surge, e você já me ouviu fazer ela várias vezes aqui, será que chegou o momento do Xandão cair? Será que vai existir um acerto de contas por tudo que anda acontecendo por causa dele? Será que a corda vai estourar justamente do lado de quem puxou demais? Você acha que a queda do Xandão já está em andamento ou não? Será que toda essa sequência de injustiças vai custar caro? Escreva aqui nos comentários o que você pensa, porque a tua opinião ela tem muitíssimo valor para esse canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, com os contatos e grupos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque esse vídeo precisa andar pelo Brasil todo e as pessoas precisam saber o que está acontecendo e a verdade não pode ser calada. E também porque as grandes mídias não mostram o que eu mostro aqui nesse canal, tá? Então, para quem quiser também fazer uma renda extra e para quem quiser fazer dinheiro online e aprender a trabalhar na internet, vem conosco, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e aproveita que o Tom Dimas está disponibilizando um curso gratuito para te ensinar a fazer dinheiro online, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.